Queridos, quem é um pouquinho mais velho aí, às vezes até mais velho, fala assim, a minha idade não é velho, mas a gente tem algumas memórias que a gente fala como se fosse velho. Talvez quem tem até mais idade fala assim, nossa, no meu tempo, minha mãe era, quando a gente fazia alguma coisa errada, não tinha muita conversa não. Era chinelo que voava, era cabo de vassoura que voava. E tem alguns adultos que contam isso, mas contam com uma certa alegria, né? Às vezes você encontra uma rodinha assim de adultos, rapaz, eu apanhei de fio quando eu era pequeno. Ou não, eu apanhei e minha mãe era... E ele fala, nossa, o pessoal era meio bruto antigamente, né? Panela. E era, só de olhar já sabia já. Temos essa saudosa memória para alguns que olham para disciplina, para correção dos pais, que eu acho que até em muitos casos era exagerada, mas fala, valeu a pena. Né? Eu não fico chateado. Na época eu ficava, mas hoje eu vejo que valeu a pena. E hoje nós temos um outro lado da história, e os tempos mudaram, né? A forma de lidar com os filhos foi sendo mudada pela cultura e por outros fatores, que agora é os filhos que batem nos pais, né? Você já viu essa cena? Você está no mercado e aí a criança quer alguma coisa e o pai, acho que falou não, porque a gente não pega a parte anterior, mas está lá o filho gritando, está lá o filho batendo no pai, está lá o filho arrastando o pai. Quando não, você vê uma cena que o filho dá um tapa na orelha da mãe. Você já viu isso? Eu já vi. Não sei por que o filho fez isso. Por outro lado, temos essa realidade em alguns casos de filhos que disciplinam os pais. Filhos que pegam os pais de jeito. E no último sermão que eu preguei sobre Efésios 6:4, eu comecei a falar sobre, e falei, a responsabilidade intransferível que um pai, como líder espiritual da sua casa, tem de criar os seus filhos na disciplina e do conselho do Senhor, e antes não irritar os filhos, não levar os filhos à ira. Acho que ficou bem claro esse sermão, e alguns devem lembrar a segunda parte, grande parte do sermão, que era a seguinte: como ser um bom pai. Quem lembra a receita prática e fácil de como ser um bom pai? Em uma frasezinha pequena que eu falei: faça do seu jeito. Não. Faça do jeito de Deus. Se você fazer do seu jeito, a grande chance de ser um péssimo pai, uma péssima mãe. E depois eu falei, nossa, eu falei muito sobre essa responsabilidade, falei que a pedagogia cristã é diferente, ela tem outros alvos, ela é no Senhor. Só que faltou falar sobre a disciplina, que é um assunto delicado. Porque quando nós ouvimos a palavra disciplina, pensamos logo em bater, judiar da criança. E não é isso que a palavra de Deus ensina. Temos a disciplina formativa, que é aquela que nós vimos, eu acho que com mais tempo no último sermão, que é instruindo a criança, ensinando ela. Lembra de Deuteronômio? Ensina em todo tempo. Criança precisa de instrução. Ou você dá, ou outra pessoa vai dar de uma forma que não é coerente ou convergente com os seus princípios e valores. Mas a disciplina corretiva, ela é muito importante na vida da criança. E nós, como crentes, temos que aprender
o que a palavra de Deus diz sobre isso. Então, o sermão de hoje é uma continuação do último sermão com 2 textos diferentes, para dar para os irmãos alguma orientação bíblica, fundamento bíblico, mas também alguns conselhos práticos de como corrigir o filho. O que a Bíblia fala sobre disciplina corretiva? Será que a Bíblia é esse livro que os pais podem usar para maltratar os filhos, para violentar os filhos, para impor sobre os filhos uma liderança abusiva, violenta? Já vimos que não. Mas também a Bíblia diz que é importante, é necessário correção, disciplina. Sobre isso que nós vamos falar hoje. A formação cristã exige correção, exige disciplina. Eu vou ler 2 textos, Hebreus capítulo 12, que foi um texto que nós lemos, e também vou ler alguns textos em Provérbios. Hebreus capítulo 12 nos dá a razão maior porque um pai cristão deve disciplinar os seus filhos. Porque um pai cristão não abre mão de corrigir os seus filhos e de discipliná-los quando necessário. Hebreus vai nos dizer isso, e Provérbios vai nos ensinar como aplicar essa disciplina, ou por que também aplicar ela da perspectiva do filho, da necessidade do filho. Então, a disciplina que forma filhos cristãos. E a formação cristã exige correção. Hebreus, capítulo 12, você pode abrir a sua Bíblia. A partir do versículo 4, a disciplina revela o amor do pai. Por que um pai cristão deve disciplinar o seu filho? Porque a disciplina revela o amor do pai pelo filho. Hebreus 12, verso 4 a 6. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Até aí, deixa a sua Bíblia aberta. O que Paulo faz aqui em Hebreus? Depois de ele apresentar a superioridade de Cristo em relação a qualquer coisa do Antigo Testamento, o sacerdócio antigo, a lei do Antigo Testamento, os sacrifícios que eram realizados, Hebreus vai dizer: Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés, aos sacerdotes, aos levitas, aos sacrifícios, nele tudo se cumpre. Depois que ele fala isso, ele vai encorajar os cristãos que estão passando por provações, por perseguições, por momentos difíceis. E no capítulo 11, ele fala daquela galeria de homens da fé. Lembra? E vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus. Vai falar de várias pessoas que tiveram fé e fizeram grandes coisas para Deus. Mas também de pessoas que morreram, que sofreram por causa da sua fé. E no início do capítulo 12, ele vai dizer que Jesus é o autor e consumador da fé. O versículo 1 aqui até o versículo 3, que antecede o nosso texto lido. Por que temos que lembrar disso? Qualquer área da nossa vida, na nossa caminhada cristã, individual, relação conjugal, criação de filhos, trabalho, nós temos um norte, uma rocha forte, um paradigma, e esse paradigma é o Senhor, é Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Nenhum pai cristão vai conseguir ser um bom pai sem a ajuda de Deus, sem que Cristo seja aquele que fortalece você, aquele que sustenta
a sua fé e o seu discipulado, o seu investimento na vida do filho. Então, Paulo vai dizer a esses irmãos: vocês estão passando perseguições, vocês estão sofrendo na luta contra o pecado, vocês ainda não derramaram sangue. E nós lembramos de várias pessoas na história da igreja que derramaram sangue por causa da sua fé, que sofreram mesmo. E o que acontece quando a gente pensa em sofrimento, em momentos de dificuldade? Pensamos: se Deus me ama, por que eu estou passando por essa provação? Se Deus me ama, por que eu estou sofrendo? Será que Deus está me castigando porque Ele não me ama? Não. A resposta é: porque vocês são filhos. O castigo vem, a disciplina vem, o sofrimento vem. Irmãos, isso é bíblico, não é invenção. Muitas vezes Deus permite ou envia o sofrimento, a dificuldade na vida dos seus filhos para trabalhar na vida deles. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sofreu como exemplo máximo de que o sofrimento faz parte da vida do cristão, a vida daquele que ama ao Senhor. Então, a disciplina de pais cristãos para filhos, ela não deve começar com o paradigma do pai que quer ser correto, que quer colocar o filho na linha. Não. Ela tem esse paradigma em Deus, esse modelo em Deus, porque Deus disciplina os filhos que ama. Nós não vamos aprender a ser pais, bons pais, se não entender isso. Por isso que eu quis retomar a frase do segundo ponto: como ser um bom pai? Faça do jeito de Deus. Se você e eu quisermos fazer do nosso jeito, nós vamos fazer errado. Nós vamos dar ênfase àquilo que Deus não dá ênfase, e vamos deixar aquilo que Deus ordena, negligenciar aquilo que Deus pede. Então nós somos, na vida do nosso filho, queridos, um modelo pequeno e imperfeito daquilo que Deus é. Você pode perceber isso, e algumas pessoas até confidenciam essa realidade. Eu tive muita dificuldade com meu pai. Meu pai foi muito cruel, ou meu pai foi muito ausente, ou meu pai foi negligente. E muitas vezes essa pessoa se torna cristã e acaba tendo uma certa dificuldade de ver Deus como Deus de fato é. Porque o pai foi uma figura que imprimiu naquele filho algumas percepções desse relacionamento que às vezes a pessoa tem dificuldade de entender que Deus é diferente do pai que foi um pai ruim. Mas é verdade. Nós, pais cristãos, temos que lembrar disso. Nós somos um modelo pequeno e imperfeito da paternidade de Deus. Então os nossos filhos, eles podem, por meio de nós, conhecer um pouco mais sobre Deus, se nós agimos com os nossos filhos como Deus age conosco. Esse é o paradigma da educação cristã, da disciplina cristã. Deus disciplina os seus filhos porque Ele ama. Deus é a autoridade e exerce essa autoridade, mas é uma autoridade amorosa, equilibrada. E lembra do sermão passado? A autoridade do pai não é uma autoridade para prejudicar o filho, para fazer o filho sofrer, para fazer o filho se irar, pecar, mas para aproximar o filho de Deus, apontar o filho para Deus. E esse texto que nós lemos em Hebreus é uma citação do Antigo Testamento de Provérbios, e Provérbios fala muito sobre disciplina. E eu quero que você abra aí a sua Bíblia lá em Provérbios, deixa marcado se você tem fitinha
aí, em Hebreus, que nós vamos voltar depois para Hebreus, mas abre em Provérbios e você vai perceber que Provérbios capítulo 3 é citado aqui em Hebreus. Lembra que Provérbios é um livro escrito, o pai quer alcançar o coração do filho, e Provérbios é um livro de máximas de sabedoria. E é colocado sempre em contraste no livro de Provérbios a atitude do sábio e a atitude do tolo. E o que o pai quer, o sábio que escreve os provérbios e outros sábios, Salomão e outros? Ele quer que o filho aprenda a ser sábio. E o versículo-chave de Provérbios é o versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, do saber. No capítulo 1, tá? Então, esse livro é o manual do pai cristão. Não como um livro de promessas, se você fizer tudo isso aqui, seu filho vai dar certo, mas um livro de orientação. Então, no capítulo 3, olha o que o pai fala, que é repetido lá: meu filho, não se esqueça dos meus ensinamentos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento. Resumindo, o que é o clamor de um coração de um pai? Meu filho, escute o que eu tenho para te dizer. Escute, guarde isso, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. O pai cristão entende isso. A disciplina cristã, ela não começa com correção, com castigo físico. Não, ela começa com esse coração afetuoso do pai, que deseja alcançar o coração do filho, que o filho conheça Deus, conheça os mandamentos de Deus. Então, onde que começa a disciplina de um pai cristão para com seu filho? No discipulado. Um pai que não discipula o filho, como vai discipliná-lo? O pai e a mãe, tá bom? Precisa discipular o filho. Entender que o seu filho é o seu discípulo. Eu não lembro, teve uma campanha uma vez na Batista que era assim: meu filho, meu discípulo. E é verdade, o seu filho é o seu discípulo, você querendo ou não. Ele aprende coisas boas e coisas ruins com você. E você e eu, como pais cristãos, nós devemos ensinar o filho os mandamentos de Deus, não só para que ele conheça, mas para que ele guarde no coração esses mandamentos. Deus ama e ele então discipula e ele também disciplina. Volta lá em Hebreus. Então essa é a verdade, duas verdades que nós já vimos até aqui. O modelo para disciplina, para a criação de filhos é Deus. Ele ama e ele disciplina. A forma como um pai vai intencionalmente investir na vida do filho é por meio do seu relacionamento, que é o relacionamento mais próximo que o seu filho vai ter até depois que até o dia que ele casar. É com você, papai, é com você, mamãe. Então Deus é o modelo e o relacionamento e a intencionalidade do pai na vida dos filhos para alcançar o coração é o alvo que nós devemos ter.
Agora Hebreus responde algumas perguntas que são importantes. Por que Deus disciplina? Versículo 6 que nós lemos. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Quem vai receber a disciplina? O filho de Deus e o seu filho. Por isso que nenhum pai disciplina e corrige o filho do outro. Quem que corrige, disciplina o filho? O próprio pai. E o pai que ama, corrige o seu próprio filho. No verso 7 vai dizer assim, ó: é para a disciplina que vocês perseveram. Eu quero esclarecer que a palavra disciplina aqui é treinamento, tá bom? Não só castigo, mas principalmente treinamento, que envolve ensino e correção. Treinamento. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Era óbvio, né, no tempo de Paulo, que os pais corrigiam seus filhos. Hoje já não é tão óbvio assim. Mas se estão sem correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. No verso 9: além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai Celestial para vivermos? Pois eles, os pais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Por que Deus trabalha na vida dos crentes através da disciplina, da correção? Lembra daquela explicação muito simples? Se você está passando sempre pelo mesmo problema, é porque você ainda não aprendeu o que você precisa aprender com esse problema. Não é assim? Muitas vezes a gente passa pelo mesmo problema porque a gente não aprendeu. Lembra da história de Jó? Jó, ele era um homem íntegro, fiel, que se desviava do mal, e Deus dá testemunho de Jó que Jó era um homem santo, íntegro e bom. Só que vem a aprovação, uma aprovação severa. E o que os amigos de Jó falam? Ah, você pecou, você fez alguma coisa má. Deus está mandando isso porque você merece. Mas perceba que não era esse o propósito de Deus. Não era por isso que Jó sofria. Jó era muito fiel a Deus. Mas no finalzinho do livro, depois de passar tudo aquilo que Jó passou, com uma consciência limpa diante de Deus, que ele não tinha pecado para ter aquelas consequências, é óbvio que Jó era pecador, mas essa teologia, que tudo é pecado, não, tem coisas que são pedagógicas. Jó fala assim: antes eu conheci o Senhor de ouvir falar, agora eu conheço o Senhor de contigo andar. Jó era fiel, mas ele precisava aprender uma lição, ele precisava conhecer Deus, ele precisava se humilhar diante da sabedoria de Deus. E quando Deus dá uma dura em Jó, fala: Jó, você está achando que você sabe tudo? Onde você estava quando eu fiz todas as coisas? Onde você estava quando eu fiz aquilo? Você tem capacidade de cuidar de tudo? E aí Jó então entende: peraí, deixa eu abaixar minha bola. E aprendeu com Deus na provação, na dificuldade. Então Deus usa isso. E ser pai é exatamente fazer isso. Quantas e quantas vezes os nossos filhos precisam ser lembrados, ser corrigidos. Você não vai falar para o seu filho uma vez: filho, você não pode fazer isso, e ele vai obedecer de primeira. Qual pai tem essa magnífica experiência aí de que, nossa, eu falo e meu filho, ele uma vez? Não. O ministério do pai cristão é repetir, corrigir, orar e orar. Confiar que Deus vai trabalhar no coração do filho, que Deus vai mudar aquele coraçãozinho duro. Então,
Deus faz isso com um propósito. As respostas, qual é o objetivo da disciplina de Deus, da correção de Deus? Que nós possamos participar da sua santidade. O objetivo de um pai que disciplina o filho é que aquele filho seja diferente. Como Deus quer que nós, filhos, nos tornemos cada vez mais santos, parecidos com Cristo. Não é moldar só o comportamento, mas é um coração transformado. Eu quero chamar a sua atenção, e é óbvio que eu vou ter que pregar esse texto aqui semana que vem, continuar pregando semana que vem. Mas o que o nosso tempo diz e a cultura diz? Se você ama, não corrige, não é isso? Não, quem ama não faz isso. A Bíblia diz o contrário. Porque você ama, você corrige. Essa é a maior diferença da cosmovisão bíblica para a cosmovisão secular. Nós precisamos entender: se eu amo meu filho, eu vou corrigir ele. Eu não vou deixar que ele se entregue ao sua própria vontade, ao seu próprio pecado, aos seus próprios caprichos. Quem tem filho sabe disso. Deixa o seu filho fazer tudo o que ele quer por um dia. Deixa. Aprova tudo que ele faz o dia inteiro. Faz durante um dia, durante uma semana. Você sabe que ele é inclinado para o pecado. Você sabe que ele é inclinado ao egoísmo. Então, pais amorosos disciplinam os seus filhos porque Deus disciplina os seus filhos. Esse é o nosso paradigma. E a ausência de disciplina é ausência de amor. A ausência de disciplina é ausência de misericórdia. É um abandono do filho. É simplesmente dizer: filho, eu não me importo com você. Por quê? Repetindo o argumento que eu usei agora há pouco. Porque eu não posso disciplinar, por exemplo, o filho do Leandro. Eu não posso porque ele não é meu filho. E por que eu não disciplino mesmo? Ainda que eu quisesse, ainda que eu pudesse. Desculpa, Ale, mas eu amo o Davi, né? Eu amo a família de vocês. Mas em um grau muito maior eu me importo mais com a minha família. Todo mundo é assim. E quando você olha para o seu filho, você quer que o seu filho se torne uma pessoa que tema a Deus, que seja justa, que seja íntegra. Para o filho do outro você não quer isso? Você quer também, mas você não tem esse ímpeto de intervir, porque não é tanto o seu interesse como é o seu interesse na vida do seu filho. Não é assim? Então, disciplina é uma evidência da paternidade, é uma evidência do amor. Então, se você pertence à família de Deus, Deus te disciplina. E se você tem filhos, você tem que disciplinar o seu filho. Eu não vou me alongar, porque nosso tempo já foi. Mas eu quero repetir esse paradigma, para que você lembre que um pai cristão não disciplina filho porque ele gosta de pegar uma vara. E depois, na semana que vem, eu vou explicar por que a Bíblia fala de vara. E será que vara é agressão física? Será que vara é espancamento? Será que é fazer como o pessoal antigo fazia? Tacar-lhe o cabo de vassoura, fio de telefone, chinelo? Será que era assim? Será que a Bíblia fala disso? Eu vou explicar melhor no próximo sermão, mas que fique estabelecido isso para você, papai, mamãe. Você, se ama o seu filho, precisa corrigir o seu filho. Filhos deixados ao seu próprio coração, sua própria vontade, tem sido a causa de grandes problemas nas famílias. E não só nas famílias, mas também já temos visto na sociedade.
Quantas crianças, quantos adultos, crianças mimadas temos hoje, que não podem ouvir o não podem ouvir uma rejeição. Começa a namorar uma moça, e aí a moça fala, não quero você. Matou por amor. Não foi por amor. Não aprendeu desde pequeno limites, não aprendeu desde pequeno disciplina, não aprendeu desde pequeno que o centro, o mundo, não gira em torno dele. E quem é responsável por fazer isso? Você. Você é o primeiro responsável a dar esse bendito, amoroso e gracioso choque de realidade para o seu filho. Você não é Deus. Você é imperfeito, você não faz tudo certo, e eu estou aqui para te ajudar. Porque é assim que Deus trata conosco. Deus é um Pai amoroso. Considerações finais para essa parte. Por que você e eu, pais cristãos, vamos corrigir, treinar os nossos filhos, ensinar e disciplinar? Não porque nós desejamos controlar os nossos filhos. Não é isso. O filho, ele é um indivíduo único e ele vai ser aquilo que Deus vai realizar nele. E o pai não tem controle sobre isso. Então não é para controlar. Não é porque o pai gosta de ser o poderoso, o mandão. Mas nós disciplinamos porque é nossa responsabilidade. E como pais nós vemos lá na frente. A criança vê só hoje. Uma criança de 3 anos, 5 anos, 10 anos, 12, 13, 14, 15, até 18. Hoje em dia diz que a adolescência vai até quantos anos aí? 35? Tem rapaz aí tem rapaz moço, novo, com 45, que não sabe ainda. E quem tem que falar para ele? É o pai, é a mãe. Essa é a sua responsabilidade, querido, porque Deus faz isso. O pai cristão precisa enxergar o futuro do filho e pensar, eu quero que meu filho se torne essa pessoa que Deus vai fazer dele. E Deus me usa nesse processo. E Deus te usa nesse processo. Amém? O modelo para o treinamento cristão, especialmente para a disciplina, correção cristã, é o pai amoroso. Se você é um pai e uma mãe amorosa, você vai intervir, você vai corrigir, você vai disciplinar, conforme o conselho de Deus, conforme o modelo de Deus. Semana que vem nós vamos continuar. Oremos. Eterno Deus, muito obrigado por esse nosso tempo aqui de comunhão, de louvor, exaltação ao Teu nome e também por aprendermos um pouco mais da Tua palavra. Que o Senhor crave em nossos corações, nossa mente, essa verdade, esse paradigma, esse modelo, esse fundamento para nós, pais, na nossa tarefa de criar filhos para o Senhor, de criar filhos não conforme a nossa imagem e semelhança, que é imperfeita, pecadora, mas a imagem de Jesus Cristo. E mesmo nas nossas imperfeições, nós queremos transmitir e pedir a Tua ajuda, ó Pai, a Tua graça, a misericórdia, para cada dia do nosso relacionamento com os nossos filhos, porque esses dias não voltarão, e sem dúvida eles são tão importantes na vida dos nossos filhos. Que o Senhor nos fortaleça como pais, e que essa convicção nos mantenha firmes, constantes, perseverantes nessa tarefa de criar os nossos filhos para o Senhor, no conselho, na disciplina do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos ficar em pé.